Uma honra estar aqui junto com vocês. Obrigado pela oportunidade. E o objetivo realmente dessa série é nós trabalharmos um pouquinho mais a lógica da Bíblia. Essa é uma série que eu criei algum tempo atrás e nós temos um período de 4 domingos, então nós dividimos essa série colocando para esses próximos 4 domingos, começando hoje, a lógica do Gênesis. E talvez você vai perguntar o seguinte, mas pastor Daniel, eu preciso disso aí? Eu já conheço o livro do Gênesis de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, de baixo para cima, de cima para baixo. Para que eu preciso disso? Eu tive o privilégio de trabalhar por mais de 10 anos, dando aulas a jovens, a universitários, e eu percebi uma coisa: as pessoas gostam de questionar. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Deus gosta também que as pessoas questionem. Deixa eu colocar ali a primeira tela. Em Isaías, Deus diz: vinde e arrazoemos. Ou seja, Deus está dizendo assim: amigo, você tem questões? Você tem alguma dúvida? Então vem e conversa comigo, vem e me faça perguntas. Eu quero que você tenha dúvidas, porque quanto mais dúvidas e perguntas você tiver, e trouxê-las para mim, mais eu vou conseguir te dar respostas. E a sua vida vai ser mais clara, mais lógica. O livro de Romanos diz que Deus gosta de um culto racional. O que é um culto racional? É uma adoração onde você sabe o que está fazendo. É uma fé onde você sabe naquilo que crê. É uma crença que tem uma base e você entende essa base. E aí quando os nossos jovens chegam na faculdade e eles vêm com as dúvidas que colocam na cabeça deles, eles têm respostas. Para quem? Primeiro, para eles mesmos. Segundo, para quem quiser perguntar para eles. Afinal, nós só poderemos ser sal no mundo se nós tivermos respostas para o mundo. Nós só poderemos ser luz para o mundo se nós tivermos respostas para o mundo. E é isso que nós vamos fazer aqui a partir de hoje, nos próximos 4 domingos. Vamos tentar entender um pouquinho melhor a profundidade e a lógica do livro do Gênesis. Então, primeiro, eu queria colocar ali na tela para vocês algumas das perguntas mais comuns que eu tenho ouvido. Pastor, muitos dizem o seguinte: eu sou ateu porque Deus não faz sentido. E eu perguntava, mas como assim Deus não faz sentido? Converse comigo. E eles dizem o seguinte: primeiro, dizem que Deus é todo poderoso, certo? A Bíblia diz isso, certo ou errado? Você concorda comigo? Sim. Deus pode tudo, Deus é onipotente, certo? Certo. Segunda premissa, diz a Bíblia que Deus é todo poderoso e, segundo, que Deus me ama. Só que tem um problema: eu sofro. Se Deus pode tudo e me ama, Ele deveria impedir o meu sofrimento. Então muitas pessoas dizem o seguinte: pastor, eu sou ateu porque a conta não bate, a conta não fecha. Se Deus pode tudo e se Deus me ama, por que Ele não usa esse poder para resolver o meu sofrimento? Se Deus pode tudo e Deus ama as criancinhas inocentes, por que elas sofrem e morrem? Se Deus pode tudo e Deus ama a humanidade, por que a humanidade perece? A conta não fecha. E outros ainda trazem respostas e dizem o seguinte: pastor, eu até era cristão, mas eu ouvi algumas respostas para essas perguntas que me tiraram do cristianismo. E muitos dizem o seguinte, me disseram o seguinte: você sofre porque Deus quis assim. Eu estava no funeral, dizem para mim, né? Eu estava no funeral da minha mãe, no funeral do meu pai. E alguém chegou e falou: eu sei, é triste, mas Deus quis assim. Eu perdi uma pessoa querida na família e as pessoas vieram me confortar dizendo: puxa, que pena, mas Deus quis assim. E muitas pessoas depois disso chegam e falam o seguinte: mas se Deus pode tudo e Deus é amor, por que Deus quer assim que eu sofra? E lidando com esses jovens, com esses universitários, nós começamos um processo de analisar a Bíblia através da lógica. E eu queria trazer algumas coisas para vocês aqui.
O livro Patriarcas e Profetas diz como que o problema iniciou. Você talvez vai falar assim, não, mas isso eu já sei. Mas eu quero compartilhar com vocês então alguma coisa. Primeiro, vamos chegar à seguinte premissa. A partir de agora, faz de conta que você vai começar a sua informação sobre o plano da redenção do zero. Pode ser? Combinado comigo? Tranquilo? Então tá. Segundo, a igreja central, a partir de agora, faz de conta, é o céu. Tá bom? Vocês são tudo anjinhos, tá bom? Tem uns anjinhos bonitinhos, outros mais ou menos, mas todos nós somos anjinhos aqui, tá bom? Tranquilo? Então beleza. Diz Patriarcas e Profetas e a Bíblia o seguinte: lá no começo, há muito tempo atrás, o céu era perfeito. Os anjos foram criados perfeitos. Antes da existência do mundo, tudo era perfeito. E aí acontece uma questão. Eu sou um desses anjos, estou aqui junto com vocês. Nós estamos todos no céu, tá? Deus está por ali fazendo alguma coisa e eu estou aqui junto com vocês. E de repente, eu chego até vocês, um grupo de anjos, e eu começo um pensamento. Amigos, lembra, ó, elimina tudo que você conhece até agora e vamos começar do zero, tá bom? Vamos entender essa lógica aqui. E eu chego para você e falo assim, amigos, é o seguinte, vocês são anjos, eu também. Eu tenho uma ideia, eu queria compartilhar com vocês uma ideia. Vocês me dão liberdade para compartilhar essa ideia? Posso? Sim ou não? Posso ou não posso? Legal. É só uma ideia, vocês não precisam concordar comigo, tá? E se Deus não precisasse ser Deus o tempo inteiro? Ó, que legal. O que vocês estão achando da minha ideia até agora? Pausa. Vocês conhecem pecado, sim ou não? Conhece ou não conhece? Não, vocês não conhecem pecado. Segundo, vocês conhecem morte? Não, vocês não sabem o que é morte. Terceiro, vocês conhecem a mentira? Também não. Vocês são tudo inocentes, tá? Despausa, dá play de novo e volta. E eu chego para vocês e falo assim, pessoal, eu tenho uma ideia que eu quero jogar na mesa aqui para vocês. Vamos lá. E se Deus não precisasse ser Deus o tempo inteiro? Aí você me pergunta, mas como assim? Como assim? O anjo, como assim? E eu falo o seguinte, não, é só uma ideia. Vamos compartilhar aqui, a gente está num tempo livre aqui, daqui a pouco a gente tem outro ensaio do Coral do Céu, mas por enquanto, inclusive foi muito bonito o Coral do Céu que acabou de cantar aqui, daqui a pouco a gente ensaia de novo, mas vamos bater um papo aqui. E se nós usássemos a liberdade que Deus nos dá e começássemos a tomar as nossas próprias decisões? O que vocês acham? Pô, seu anjo, mas como assim? A gente já toma nossas próprias decisões. Não, calma. Acompanha comigo. E se a gente criasse um novo partido aqui? Como assim? E se nós criássemos um novo partido para concorrer com Deus? E talvez, daqui a um tempo, a gente podia segurar eleições, a gente podia jogar eleições. Quem vocês votam para ser Deus no ano que vem? E aí, ao invés de apenas Deus, a partir do ano que vem, nós poderíamos ter 2 partidos concorrendo. E aí, que tal? O que vocês acham? E em anjos, o que vocês acham? Depois você conversa com Jesus Cristo. Gostei daquele ali, aquele ele falou que é justo, gostei. Jesus Cristo, a senhora conversa com Jesus Cristo daqui a pouco. Primeiro me ouçam aqui, ó. E aí, talvez, eu tenho mania, estou morrendo de vontade de andar aí no meio de vocês, mas não pode, né? Então eu vou ficar aqui quietinho aqui em cima. Aí você diz o seguinte, ô anjo, você é um anjo sábio, gostei da sua resposta ali, ó. Talvez você me perguntasse o seguinte, tá bom, ok. E quem vai ser o líder desse partido? Sei lá, pode ser qualquer um de nós, tipo eu. E aí? Tudo bem? Pode ser eu? Pode. Então vamos fazer o seguinte, não vem com esse negócio de Jesus Cristo ainda não, segurei. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma eleição, afinal de contas, Deus não disse que nós temos liberdade, então vamos criar uma eleição. E a partir do dia tal, sei lá como que eles contavam o tempo lá, a partir do dia tal, vocês usarão a liberdade de escolha que vocês têm para votar em mim. Votem em mim para Deus. Olha que legal. Tá, mas e o que isso vai mudar? Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Por exemplo, a lei de Deus, a gente pode mudar.
Mas como assim a lei de Deus? Que lei de Deus? A forma que Deus rege o universo, nós podemos mudar. A gente pode fazer um universo mais legal, um universo diferente, um universo mais livre. E talvez vocês começam a me perguntar, mas o universo já é legal. O universo já é livre. Nós já somos livres. Não, mas vai ficar mais legal ainda. Patriarcas e Profetas, página 9, diz o seguinte: ao invés de procurar fazer com que Deus fosse o alvo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, consistiu o seu esforço, de Lúcifer, em obter para si o esforço e a lealdade deles, dos anjos. A Bíblia e o Espírito de Profecia dizem que Lúcifer começou a gerar um tipo de um mistério, um tipo de uma ideia diferente, um tipo de dúvida na cabeça dos anjos. E aí, alguns anjos foram falar com Jesus Cristo. E Patriarcas e Profetas diz que Jesus Cristo deixou muito claro para todos os anjos, inclusive para o líder desse novo partido, quais seriam as consequências. Deus fala o seguinte, amigos, é o seguinte: vocês sim têm liberdade de fazer o que vocês quiserem. Vocês sim têm liberdade de pensarem como vocês querem. Vocês sim têm livre arbítrio para pensar, fazer, agir e viver do jeito que vocês querem. Porém, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu construí o universo, eu coloquei um padrão de funcionamento nesse universo. Esse padrão de funcionamento, a gente pode chamá-lo de conjunto de leis. Por exemplo, a lei da gravidade é um padrão de funcionamento da física. E através dessa lei, os planetas têm as suas órbitas de forma constante e perfeita. Outra lei é a lei da termodinâmica. Outra lei são as leis químicas, ou seja, cada pedacinho do universo foi construído por Deus de uma forma tão perfeita para garantir o funcionamento do sistema. E o livro Caminho a Cristo diz que, inclusive, a lei moral. E Deus fala o seguinte, amigos: a forma do sistema todo do universo funcionar é através do amor. O amor funciona assim: você é livre para fazer o que você quiser, mas quando você doa o seu amor, quando você doa o seu tempo, a sua energia em função dos outros, e os outros fazem a mesma coisa, o sistema funciona. O que Lúcifer está propondo vai quebrar o sistema. Eu só estou avisando vocês. Não quer dizer que se vocês escolherem estarem com Lúcifer, eu vou sair punindo todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a partir do momento que você escolhe um caminho que não funciona, o sistema todo vai entrar em colapso. E a coisa não vai funcionar mais. Quer ver um exemplo? O Célio está sentado ali e o Célio fala assim: a partir de hoje eu quero mudar a lei da minha vida. A partir de hoje eu não como mais. Não como. Cansei dessa lei que tem que comer 3 vezes por dia. Não como mais. Pergunta: o Célio mudou alguma lei? Ele quebrou alguma lei? Não, ele quebrou a saúde dele. Daqui a alguns dias, não sei quanto tempo ele vai aguentar, daqui a alguns dias o Célio vai deixar de existir. Aí o Célio morre de fome. Foi castigo de Deus? Não, o Célio simplesmente está sofrendo as consequências dele ter quebrado o sistema que Deus colocou em funcionamento. Amigos, eu estou conversando com vocês da forma que eu costumava conversar com meus alunos ateus. Você busca, através da lógica, mostrar que a Bíblia faz pleno sentido. Pastor, mas e a lógica do Gênesis? Nem chegamos no Gênesis ainda. Vamos lá. O que acontece? Isaías, coloca ali para mim, diz que Lúcifer dizia no coração dele: eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Lúcifer estava dizendo: eu vou ganhar essa votação aqui, os anjos vão escolher, com a liberdade de escolha deles, vão escolher a mim, e porque eles me escolheram, eu vou me assentar na posição de Deus. Primeira pergunta que grande parte dos ateus costumava fazer: se Deus é bom e sabe todas as coisas, por que ele não cortou o mal pela raiz? Fácil. Porque se ele tivesse feito isso,
ele teria que tirar de você a sua liberdade de escolha. O amor só existe quando existe liberdade de escolha. O amor só existe quando a pessoa amada tem o direito de falar: eu não quero mais o seu amor. A liberdade, só existe, o amor só existe quando a pessoa tem liberdade para dizer: eu quero fazer parte do seu plano, ou eu não quero mais fazer parte do seu plano. E se Deus falasse: Lúcifer, eu amo tanto você e te dou toda a liberdade, mas se você escolher o que eu não quero, eu te mato. Eu brincava com meus alunos, colocava essa história aqui. Imagina que você está namorando por 2 anos. E depois de 2 anos você tem certeza que a sua namorada te ama, você tem certeza, ela só está esperando você pedir ela em casamento, só está esperando isso. E um dia você leva ela para o melhor restaurante da cidade, pega todo o seu dinheiro, compra a aliança mais linda, e junto você compra um revólver, e você chega para ela, e você fala assim: Mariazinha, você quer casar comigo? Antes de você responder, você põe a arma na cabeça dela e fala: se você falar não, eu te mato. E aí, quer casar ou não quer? Eu te faço uma pergunta: vai existir amor nesse casamento? Pastor, você está usando uma historinha absurda. Eu estou. Porque se Deus eliminasse Lúcifer, Deus estaria fazendo exatamente isso aqui. Alguns falam assim: mas se Deus conhece o futuro, por que então Ele não deixou de criar Lúcifer? Fácil. Se você só criasse as pessoas que te aceitassem, isso não é liberdade. Se você só criasse, se você tivesse o privilégio de olhar para o futuro e conseguisse enxergar quais dos seus filhos futuros vão te dar trabalho e quais não vão, e aí você eliminasse os filhos que te dariam trabalho e só tivesse filhos bonzinhos, você olhasse para eles quando eles fossem crescendo e falasse assim: filho, eu te amo, você tem a liberdade de você ser quem você quiser. Mentira. Porque só escolheu aqueles que iriam te aceitar. Mentira. Pastor, mas ninguém ia saber. Mas Deus ia. Deus não poderia entrar num sistema onde esse sistema começasse com a mentira. Deus cria todos os seres que Ele quis criar e permite que eles usem a liberdade de escolha que eles tinham para escolher o que eles quisessem. Apocalipse diz então que Lúcifer, com essa boca de urna que ele fez, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Um aqui já está no papo ali. 1/3 dos anjos ele trouxe para o lado dele. A Patriarcas e Profetas diz que Deus tentou mostrar para os anjos o outro lado, mas 1/3 continuou do lado de Lúcifer. E agora Lúcifer, junto com esse 1/3, são expulsos do céu. Você nunca ficou com uma pulga atrás da orelha em relação a isso? E se perguntou? Eu adoro essas perguntas. A coisa mais gostosa que tem é você dar aula para gente que não tem medo de perguntar. Porque vem as perguntas mais cabeludas que você pode imaginar. E um dia um aluno da faculdade levantou a mão e falou assim: professor, mas não faz sentido nenhum, porque se eu fosse Lúcifer e Deus tivesse me dado liberdade, eu usei minha liberdade, montei o meu partido, consegui 1/3 dos votos, eu ia falar para Deus agora: e agora está me expulsando, né? Cadê a minha liberdade agora? Eu não sou livre? Me deixa aqui. Eu não sou livre? Eu escolhi estar do outro lado? Eu escolhi estar no outro partido? E 1/3 dos anjos escolheram estar comigo, agora o Senhor vai expulsar a gente? Cadê a liberdade agora? Você é livre? Coloca ali para mim a outra. Você é livre para fumar? É ou não é? É. Esqueci o seu nome, almocei contigo ontem. Rafael. Rafael, você é livre para fumar? Se você fumar, hoje lá fora, se acende um cigarro, você vai ser preso? Não? Tua esposa vai te largar? Acho que não também. Deus vai mandar um raio cair na sua cabeça e partir você no meio? Não. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você acender o cigarro aqui dentro agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? Vai ser convidado a se retirar. E se ele não quiser? E se ele falar assim: cadê a minha liberdade? Vocês acabaram de falar que eu sou livre? Eu não sou livre para fumar? Eu acendi o meu cigarro, e agora? O que vocês me dizem? A sua liberdade termina
onde começa a minha. Você é livre, pode fazer o que você quiser, mas a partir do momento que a sua liberdade está começando a me incomodar, você vai ser convidado, com carinho ou no tapa, a se retirar. Lúcifer era livre para fazer o que ele quisesse, mas a partir do momento, Ellen White deixa muito claro isso, a partir do momento que todos os anjos tomaram uma decisão, Deus inclusive deu tempo para que eles decidissem, Deus deu para eles toda a liberdade para ponderar os dois lados, mas a partir do momento que a decisão foi tomada, Deus fala assim, agora os incomodados vão precisar se retirar. A Bíblia fala que houve peleja no céu, porque Lúcifer não quis muito, não gostou muito dessa ideia. Porém, dentro da lógica de justiça, a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. É muito simples e é muito claro. O falecido pastor Henry Feyerabend tem uma história que ele contou há muitos anos atrás, nunca mais saiu da minha cabeça. Diz que tinha um homem que andava na rua batendo em todo mundo, até o dia que ele foi preso. Ele ficou alguns dias na prisão, e um dia o carcereiro abriu a cela dele e falou assim, fulano, pagaram a sua fiança. Ele falou, o que isso significa? Significa que você está livre. E o que isso significa? Significa que você está livre para ir embora e fazer o que você quiser. Ah, que legal. E ele saiu na rua, viu um homem do outro lado da rua, com um nariz muito grande, e ele pensou, não gosto do nariz daquele homem. Foi lá e deu um soco no nariz do homem. Imediatamente foi preso. 5 minutos depois de ter sido liberto, foi preso novamente. E ele falou, isso é injusto. Vocês disseram que eu era livre. E o homem com o nariz quebrado disse, a sua liberdade termina onde começa o meu nariz. Eu nunca mais esqueci dessa história. Lúcifer é expulso do céu. E a Bíblia diz que ele foi para a terra. Quando ele chega na terra, daqui a pouco você coloca aí o próximo. Quando ele chega na terra, mais uma vez, deleta da sua mente a história que você já conhece, tá? Vamos começar a história do zero aqui. Ó. Lúcifer chega na terra. E aí, imagine Lúcifer falando com Deus. Deus, é o seguinte, eu entendo que eu fui expulso do céu, mas eu trouxe 1/3 dos anjos. Eu entendo que eu não tenho mais lugar lá, só que eu quero dizer uma coisa para o Senhor. O Senhor é injusto. Sabe por quê? Porque Adão e Eva não têm liberdade de escolha. Como assim não tem? Eu dei liberdade de escolha para eles. Não, não tem não. Por exemplo, eles não têm liberdade de escolha de conversar comigo. Eu quero ir lá na terra e andar atrás deles e conversar com eles e contar para eles que existe um segundo partido, o meu. E aí, Deus, isso não é justo? E Deus responde para Lúcifer, não, porque você estará invadindo a paz da humanidade. Então vamos fazer o seguinte, existe um lugar na terra, ali eu vou te dar por tempo limitado um lugar para você ficar. Você pode até chamar esse lugar de consulado. Você pode ficar aqui, ó, fica sentadinho aqui nessa árvore. Com isso, eu estou dando a liberdade para Adão e Eva, se eles quiserem, se eles escolherem, de virem conversar contigo. Ou seja, você tem a liberdade de conversar com eles apenas se eles quiserem. Faz sentido? O que eu estou tentando trazer para vocês aqui? Muitas pessoas diziam assim para mim, pastor, essa história do Gênesis, uma cobrinha conversando com um casal peladinho, lá num paraíso bonitinho, e comendo fruto proibido, e recebendo um castigo. Pastor, isso não cola. Isso não cola. Relaxa, vamos analisar a lógica. Vamos analisar a lógica de tudo isso. Eles viviam num lugar onde era um jardim, certo? Num jardim, o que você tem de mais abundante num jardim? Fala para mim. Flores, que mais? Árvores. Árvores. Tem árvores em abundância lá. O diabo, ele está oferecendo, ele quer oferecer para o ser humano uma oportunidade de escolha, certo? Vocês, há um tempo atrás, escolheram quem seria o presidente do país. Como é que vocês fizeram para escolher? Vocês foram até uma árvore? Vocês foram aonde? Vocês foram aonde? Na urna. Em alguns países, como o Brasil, a urna é eletrônica. Em alguns outros países, como o Japão, a urna é de papel. Você põe um xizinho ou escreve e você coloca o papelzinho dentro da urna. No Brasil, você digita um número e a urna registra.
Você vai até a urna e o Brasil inteiro, não vou dizer o Brasil inteiro, mas mais da metade da população vota em determinado candidato. Esquece Gênesis. Estou conversando com você sobre lógica. O que acontece quando mais de 50% da população vota no candidato X? O que acontece? Ele ganha. O diabo chega e fala assim: Deus, eles têm liberdade? Tem. Então deixa eles escolherem. Vamos colocar uma urna. Como que vai ser essa urna? De papel ou eletrônica? Vai ser uma árvore. Não é a árvore que tem abundância no jardim? Vamos colocar uma urna. E Deus vem e conversa com Adão e Eva. E a Bíblia deixa isso muito claro. Patriarcas e profetas também. Ser humano, deixa eu contar uma coisa para vocês. Existe um sistema de funcionamento do universo. Leis físicas, químicas, morais, que governam o universo. Eu criei tudo de forma perfeita para que funcionasse da maneira mais incrível possível. Adão, você é o governador dessa terra. Patriarcas e profetas dizem que Deus tirou a terra prontinha de suas mãos, entregou para Adão e falou assim: Adão, domine, governe essa terra. E uma das provas desse poder que Adão tinha era que Deus chega e fala assim para Adão: dê nome aos animais. Você não dá nome para o cachorro do vizinho, você não dá nome para o filho do vizinho, você dá nome para aquilo que está nas suas mãos. E Adão estava como governador dessa terra. Tudo estava perfeito, tudo estava fantástico. Adão e Eva, tem só um problema. Existe uma pessoa, existe um anjo fazendo boca de urna. E ele vai tentar convencer vocês de que o partido dele é melhor do que o meu. Eu vou falar uma coisa para vocês com todo carinho: não funciona. Porque ele não é o criador da vida. Ele não está fazendo isso por amor, e sim por egoísmo. E quando vocês votarem nele, o sistema entra em colapso. E qual que é a consequência natural do Célio parar de comer? Ele morre. Qual que é a consequência natural de você sair de perto da fonte de vida, que é Deus? Você morre. Está entendendo, Adão e Eva? Você é livre, mas eu estou te avisando que a consequência de decisões que vocês tomarem vão ser uma catástrofe para o sistema e principalmente para as vidas de vocês. Vocês entenderam? Então eu vou falar uma coisa para vocês. A votação é a árvore. Comeu do fruto significa votei no diabo. Não comeu do fruto significa permaneço votando em Deus diariamente. Deu para entender? Faz sentido? Quando eu conversava sobre isso com meus alunos ateus, eu falava assim: amigo, você está entendendo? Deus usou aquilo que existia de comum para eles. Não vem pensando que comeu da frutinha, Deus puniu. Não é esse o foco. O foco é que precisava existir um sistema de escolha, de livre-arbítrio. Deus deu esse sistema para o ser humano. Podia ser a árvore do bem e do mal, a pedra do bem e do mal, a cachoeira do bem e do mal. Tinha que ter uma forma de votação. Só isso. E essa foi a forma de votação que Deus escolheu. Você pode ter uma urna eletrônica de papel ou uma árvore. Não tem problema. É a lógica. Coloca ali para mim. O diabo, então, vê a única oportunidade que passa na frente dele. A única. Ele não pode sair daquela árvore. Ele não pode atazanar Adão e Eva. Ele está, entre aspas, restrito a esse ponto. E ele percebe Eva passando ali, meio curiosa, mais ou menos perto. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Pastor André, faz de conta que a gente estudou junto, tá? A gente estudou junto na faculdade. Faz de conta que o tempo inteiro que nós estudamos juntos na faculdade, eu fazia bullying contigo. Olha só. Desse tamanho e recebendo bullying, ó. Que vergonha. Pastor, o tempo inteiro na faculdade eu fazia bullying contigo. Então, no último ano de faculdade, antes da sua formatura, ele se formou antes que eu, antes da sua formatura, eu vejo o senhor entrando lá na igreja, todo bonitinho de beca, e você me vê, lá do outro lado do campus, me vê ali, ó. E eu falo assim: ô André, vem aqui, eu quero falar uma coisa para você. Os últimos 4 anos eu só fiz bullying contigo. O que você faria? Claro que não. Óbvio que não. O que eu vou fazer lá?
André, vem aqui só um pouquinho. O que você faria? Vou apelar agora, tá? André, eu estou xingando a sua mãe. Ah, agora você veio, né? Como assim? Tirar satisfação. O diabo vê Eva. Ele não tem uma segunda chance. Se ele falasse assim, psiu, psiu, Eva, vem aqui. Se ele falasse assim, Eva, eu quero te contar uma coisa. Se ele falasse assim, Eva, vem aqui por 5 segundos, eu vou só te falar uma coisa. O que ele faz? Qual que é a primeira coisa? Coloca lá, qual que é a primeira coisa que sai da boca do diabo? Vou colocar aqui. Exatamente. É verdade que Deus disse que você não pode comer de nada? Vamos traduzir isso aqui? Seu pai não presta. Deus, o seu pai, é injusto. Eva, eu sei que você está aí longe. Seu pai não gosta de você, porque ele te proíbe de ser livre e comer das frutas do jardim. André, eu xinguei sua mãe, o que você ia fazer? Você ia vir tirar satisfação comigo. Eu xinguei o pai de Eva, o que Eva vai fazer? Vai tirar satisfação comigo. O que Eva faz? A próxima ali, ó. Isso. E a mulher, eu não coloquei aqui o verso, né? A mulher vem para tirar satisfação do diabo, com o diabo. Não, de forma nenhuma. Deus não é injusto. Deus não me proíbe de nada. Inclusive, Deus me deixa comer de qualquer fruto. Mas esse daqui da árvore, na verdade, é um fruto que representa a votação. Então esse aqui eu não vou comer. E não pode nem tocar. Ah, agora eu consegui sua atenção. O objetivo do diabo não era falar mal de Deus. Não precisava. Ele sabia o que Eva sabia. O objetivo do diabo era trazer Eva até o consulado dele. Era trazer Eva para longe de Adão, para longe de Deus, para estar dentro do consulado do diabo e ali ele poder continuar a sua campanha, boca de urna. C.S. Lewis, numa ficção sobre a queda, demonstra essa conversa como se tendo dias. Não sei quanto tempo teve. Mas o diabo ali tira da cabeça dele, do coração dele, a vontade que ele tinha e coloca dentro do coração de Eva. Sabia que se você comer esse fruto, sabia que se você votar em mim, sabia que se você tirar Deus da prioridade da sua vida e colocar a mim como prioridade da sua vida, você será como Deus? Eva nunca quis ser como Deus. Quem queria ser como Deus era quem? Lúcifer. Mas Lúcifer pega aquilo que ele queria e transfere como se fosse aquilo que Eva queria. Ela nunca pensou nisso antes. Ela não precisava disso antes. O sistema de funcionamento do universo estava perfeito para Eva. Mas Lúcifer traz essa ideia. E o que Eva escolhe? Faz sentido. Qual a palavra que você falou? Tem lógica esse negócio aí. Faz sentido. Quer saber? Eu vou votar para você então. Vou chamar o meu marido e nós dois vamos votar para o diabo. O que acontece quando 100% dos habitantes da terra, da humanidade, votam no diabo como líder desse mundo? Ele ganha. Pergunta, tem alguma coisa estranha nessa história? Quando eu contava essa história dessa forma para os ateus, eles falavam assim, mas faz perfeito sentido. Eu falei, mas é claro que faz. E a Bíblia está escrita exatamente para você entender o processo. É claro que faz sentido. A humanidade em peso vota no diabo. O diabo ganha. Eu queria compartilhar alguns textos com vocês. O próprio Jesus, mais tarde, no Evangelho de João, diz, já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Quem que ele chama de príncipe deste mundo? O diabo. Por que príncipe deste mundo? Porque Adão, que era para ser o príncipe desse mundo, Adão, que era para ser o governador desse mundo, Adão pega a escritura da terra, vota no diabo e traz junto com ele, e entrega nas mãos do diabo tudo aquilo que Deus havia entregue nas mãos dele. Voltamos naquelas primeiras perguntas lá na frente. É injusto o que acontece conosco? É injusto as catástrofes? É injusto a criancinha passando necessidade? Se você vota para que o líder do seu país seja uma pessoa que não está preocupada com esse país, o que vai acontecer com o país? Vai ser maltratado. Se você vota como líder
da sua nação, uma pessoa que está com interesses próprios, o que o líder da nação vai fazer com a nação? Sugar a nação inteira para satisfazer os seus próprios interesses. A humanidade votou para que o diabo fosse o líder deles. Nosso, né? Nós somos a humanidade. Então, tudo o que está acontecendo é uma consequência. A pergunta está errada. Eu não posso perguntar, é justo que criancinhas passem fome? Eu não posso perguntar, é justo que pessoas paguem por aquilo que elas não cometeram? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa deveria ser, essas consequências são causa do quê? O que aconteceu lá atrás que nos gerou essas consequências? Eu contava para meus alunos uma história fictícia, dizendo o seguinte: um casal sem filhos se muda do Brasil para um dos países mais pobres do mundo. Um país lá da África, enfim. E lá eles passam necessidades, porque eles escolheram estar nesse país. E lá a comida é precária, as condições de vida são precárias, a saúde é precária, e nasce uma criança naquele país. Essa criança nasceu naquele país, e essa criança começa a crescer e começa a ver que tem muita dificuldade naquele país. E a criança pergunta, de quem é a culpa de eu ter nascido aqui? Pergunta errada. Essa é a pergunta errada. A pergunta deveria ser, o que eu posso fazer para sair daqui? Eu nasci aqui porque as escolhas dos meus pais fizeram com que o meu nascimento acontecesse aqui. A escolha dos nossos pais fizeram com que o nosso nascimento fosse nesse país. Precário do amor, precário da graça e precário da justiça. A pergunta devia ser, o que eu faço para sair daqui agora? Adão e Eva votam no diabo. O mundo está desse jeito. Só mostrando outro verso para vocês aqui. O livro de Jó. Tem um sermão inteiro sobre esse momento aqui, mas só um trailer aqui, uma palhinha. O livro de Jó mostra no começo desse livro os governadores dos mundos não caídos em reunião com Deus, e de repente aparece Lúcifer no meio dessa reunião. E olha a pergunta de Deus a Satanás: de onde vens? E qual que é a resposta de Satanás? Eu quero que você feche os olhos e imagine essa cena. Eu quero que você imagine essa cena. A sala cheia de líderes dos mundos não caídos. Deus perguntando para Satanás, de onde você vem? Satanás, ao invés de falar da terra, ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Por que ele responde desse jeito? Porque Satanás está ironizando, Satanás está tentando dar uma bufetada no rosto de Deus. Satanás está falando assim, Deus, lembra da terra onde eu tinha um lugar específico para ficar? Lembra da terra onde o Senhor falou, eu não posso sair dessa árvore? Lembra dessa terra? Pois é, Deus, eu convenci a humanidade inteira a votar em mim. Eles me deram a terra que o Senhor criou. E hoje, a terra onde eu era restrito a uma árvore, a terra, eu passeio por ela e rodeio ela inteira, de ponta a ponta. Nossa, e agora? Eu queria ser uma mosquinha para estar ali. Se bem acho que não ia ter mosca, né? Mas eu queria estar ali só para ver o que ia acontecer. E a melhor resposta de todas é a que Deus dá. É, verdade. A terra pode estar nas suas mãos. Mas você viu o meu servo Jó? O meu servo Jó tem escolha. E por mais que o planeta esteja nas suas mãos, ele escolheu não estar. Você viu o meu servo Jó? Justo e fiel, que se desvia de você e anda no meu caminho. Porque algumas pessoas ainda escolhem estar junto comigo. Pá! Voltando para Gênesis. Eva e Adão votaram. E a consequência da votação deles é agora, já que eles votaram no diabo, eles precisam sair do reino de Deus. Eles precisam sair do jardim, porque o diabo não podia ficar no jardim, o jardim pertencia a Deus, e eles saem desse jardim. Não porque eles são obrigados a sair, mas porque eles escolheram votar naquele que mora fora do jardim. E agora eles saem do jardim. E Gênesis mostra que depois que eles votaram, eles perceberam o que fizeram. Já aconteceu com você? Você vota e depois fala, já aconteceu com você? Você toma uma decisão e depois você fala, Eu imagino Adão e Eva olhando um para o outro e falando,
Não deu certo. E agora? Agora Adão e Eva se escondem. E para a gente chegar perto do final, coloca ali. Eles se escondem porque estavam com medo. Deus vem até eles. Como que Deus lida com o pecador? Deus vem até eles e fala assim: Adão, cadê você? Por que Deus, onipotente, onisciente, que sabe de todas as coisas, inclusive onde Adão estava escondido, pergunta: Adão, cadê você? Eu sei aonde você está escondido, mas eu não quero ir aí te arrancar de trás da moita. Eu quero te perguntar: você está a fim de sair e conversar comigo? O ser humano vota no diabo. O ser humano escolheu a desgraça. Eles escolheram, está tudo perdido. Está tudo perdido, acabou. Mateus, cadê o nosso? Está tudo acabado. Deus vai até o pecador, traidor, que votou no inimigo, que escolheu sair da presença de Deus e da vida, e pergunta: Adão, aonde você está? Você quer sair da moita? Você quer conversar comigo? Adão, eu te dou a escolha de permanecer escondido, mas eu também te dou a escolha de vir conversar comigo, para que juntos possamos resolver esse problema. Adão escolhe sair, e Deus conta para Adão e Eva o que ele faria para que a votação não fosse completamente anulada, porque isso seria injusto, mas fosse trabalhada. Ele fala assim: olha, o diabo ele pensa que ele ganhou vocês. O diabo ele pensa que vocês escolheram ele e agora ele está feito. Porque o plano dele é ter uma humanidade 100% do lado dele, numa terra 100% na mão dele. E assim ele continuar o processo dele de me destronar. Eu imagino talvez o diabo levantando a mão e dizendo: não, peraí, o que você vai fazer? É injusto, eles escolheram. Eles escolheram estar comigo. A justiça é: deixa eles ficarem comigo. Não, calma aí. Eu vou fazer uma troca. Eu vou fazer uma troca. O que Deus podia dar de mais importante no universo sideral para conseguir comprar? E olha só, eu não estou dizendo comprar o ser humano de volta. Eu estou dizendo comprar uma segunda chance. A Bíblia fala que Deus entrega o seu filho. Naquela época, em forma de um cordeirinho. Volta antes ali, pode deixar. Na forma de um cordeirinho. Deus escolhe o seu filho, dar o seu filho. O plano do diabo era perfeito. Ele falou: beleza, então vamos fechar negócio. Eu aceito o seu filho. Quando o seu filho vier, eu vou massacrar tanto o seu filho, que o seu filho vai pedir água, vai desistir. E quando ele desistir, aí eu provei para o universo inteiro que a sua lei é imperfeita, que a sua lei é medíocre, que tudo que você prometeu é errado, e eu vou ganhar o voto do resto do universo. Eu vou ter o seu filho esmagado, o ser humano na minha mão, 1/3 dos anjos e todo o resto que quiser votar em mim. Mas Jesus vem e vence, para que você e eu tivéssemos uma segunda chance. Jesus vem e vence, para que você pudesse voltar para aquela urna, que hoje em dia não está mais em forma de árvore, mas voltar para aquela urna diariamente e dizer para o universo em quem você está votando, quem é o seu Deus, quem é o seu líder. E quando Jesus morre naquela cruz, Ele dá o direito para toda a humanidade escolher de novo. Quem que você está escolhendo hoje? Em quem que você vota hoje? Porque a Bíblia faz tanto sentido que até um ateu, quando entende a lógica do plano da redenção, pensa 2 vezes nas escolhas diárias que ele está fazendo. Que Deus te abençoe a fazer a escolha certa, porque Deus já fez a dele antes da fundação do mundo. Ele sabia tudo o que ia acontecer, e Ele criou um plano para que você
hoje pudesse escolher em quem você vai votar para ser o seu Deus. Domingo que vem, nós vamos continuar estudando a lógica do Gênesis. Se você tem alguma pergunta, coloque ali no post do Facebook, do Instagram. Nós vamos buscar incluir a sua pergunta dentro do tema e respondê-la. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Jesus Cristo morreu numa cruz para que eu tivesse o privilégio de escolher novamente. Senhor Pai, nos ajude para que nós possamos entender a lógica do plano da redenção, entender aquilo que estamos escolhendo e então escolhermos com uma fé consistente, profunda e sábia o que nós queremos para a nossa vida no dia de hoje. Abençoa teus filhos, Pai, e muito obrigado porque o Senhor sempre nos ouve e o Senhor nos convida a perguntar e o Senhor sempre busca nos responder. Esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.